Bem-vindos a esta nossa nova análise. Sabe, existe um senso comum por aí de que a história das Américas começou meio que de repente, né? Tipo, num piscar de olhos com a chegada das caravelas europeias. Mas olha, quando a gente vai direto aos dados e às evidências, a história é outra. A gente descobre uma linha do tempo incrivelmente rica e, honestamente, muito, mas muito mais antiga. Então, vamos mergulhar na verdadeira origem das comunidades humanas aqui no nosso continente. Isso já nos leva a uma pergunta logo de cara. Quem foi que realmente descobriu as Américas? Porque, pensa bem, a narrativa histórica padrão, aquela mesma que a gente cansa de ouvir na escola, costuma colocar esse tal descobrimento nas costas de figuras como Cristóvão Colombo lá em 1492 ou Pedro Álvares Cabral em 1500. Mas é super importante a gente questionar essa visão. Esses marcos são essenciais para a história europeia, claro, sem dúvida, só que eles acabam ignorando o detalhe enorme de que esse território já era totalmente habitado. Chamar a chegada deles de descobrimento é um belo de um equívoco histórico, principalmente quando a gente para pensar na imensidão de vida e de culturas complexas que já floresciam desse lado do Atlântico. Parte 1. Antes das chegadas europeias. Muito antes de qualquer embarcação europeia sequer sonhar em atracar por aqui, não tinha nenhum território vazio esperando para ser ocupado. As Américas já abrigavam civilizações altamente sofisticadas. Para dar uma ideia de escala, os Incas já estavam firmes e fortes na América do Sul por volta do ano 3000 a.C. Um pouco mais para o norte, na América Central, os maias já marcavam uma baita presença em 2500 a.C. E até mesmo os astecas, lá no México, têm registros de 1400 depois de Cristo, o que ainda dá quase um século inteiro antes da viagem de Colombo. O grande ponto aqui é que a história local já estava rolando milênios antes do termo América sequer passar pela cabeça de alguém. Parte 2. Rastreando as origens humanas. Agora, para a gente entender de onde todas essas populações originais vieram, precisamos dar um salto enorme para trás, papo de milhões de anos. O material que estamos analisando traz a origem humana a partir de duas perspectivas bem diferentes. De um lado, a gente tem o consenso científico, que traça a evolução a partir do Australopithecus, lá no continente africano, há mais de 3 milhões de anos. Do outro lado, o material apresenta uma perspectiva religiosa e criacionista, baseada no relato bíblico, sugerindo que os primeiros humanos, como Adão e Eva, teriam surgido mais para o Oriente. E nessa visão, eles já vieram ao mundo com uma capacidade de raciocínio super avançada e linguagem desde o primeiríssimo momento. Como a gente sabe, as crenças e a ciência muitas vezes divergem sobre como foi exatamente esse pontapé inicial da humanidade. E para embasar um pouco mais essa discussão, os dados biológicos são fascinantes porque mostram uma progressão muito nítida. Imagina só, o Australopithecus tinha um cérebro relativamente pequeno, ali na faixa de 350 a 600 centímetros cúbicos. Aí a gente pula para o Homo erectus e esse volume praticamente dobra, indo para 700 a 1250 centímetros cúbicos. Um salto gigantesco, né? Até que, finalmente, a gente chega ao Homo sapiens, a nossa espécie, batendo a marca de 1.200 a até 1.600 centímetros cúbicos. O tamanho do cérebro acaba sendo um argumento super central no material para ilustrar exatamente esse pulo incrível no desenvolvimento físico e cognitivo ao longo do tempo. E isso nos leva direto a entender melhor o próprio Australopithecus. O nome dele significa macaco do sul. Pelo lado da ciência, é amplamente aceito que ele seja um dos nossos ancestrais hominídeos mais antigos, medindo mais ou menos 1 metro de altura. Só que, ao mesmo tempo, o material detalha que para quem adota aquela perspectiva religiosa que comentamos agora há pouco, o cérebro menor dele, mais parecido com o de um chimpanzé, indica outra coisa. Para essa vertente, ele seria apenas um primata incrivelmente inteligente, mas não exatamente um ancestral humano direto. É uma dinâmica bem interessante observar como interpretações tão diferentes olham para o mesmo registro fóssil, na verdade. Mas quando a gente avança na linha do tempo e chega no Homo sapiens, aí a concordância é muito maior. Estamos falando de uma espécie que surgiu lá na África, entre 300 e 400 mil anos atrás. E a adaptação biológica, como a pele negra, era simplesmente perfeita para o clima daquela região. Só que a verdadeira virada de chave, o que mudou o jogo de verdade, foi aquele cérebro bem maior e mais complexo. Foi esse cérebro que entregou as ferramentas cognitivas para algo totalmente inédito. A capacidade de se organizar, criar e, eventualmente, de se expandir globalmente, superando fronteiras e climas super adversos rumo ao desconhecido. Parte 3. Caminhos para as Américas. Aqui a gente chega num ponto que eu acho genial. Redefinir quem, de fato, descobriu esse nosso novo mundo. Esquece aquela imagem de marinheiros em navios financiados pela realeza europeia.
Os verdadeiros descobridores foram os caçadores, os coletores e os pescadores nômades. Eram grupos humanos que viviam em movimento absoluto. Eles não estavam viajando por ambição para conquistar impérios ou coisa parecida. O combustível deles era pura e simples sobrevivência, caminhando milhares e milhares de quilômetros por terrenos implacáveis, apenas seguindo fontes de água e recursos naturais. E como eles vieram parar aqui? Bom, uma das teorias mais ousadas que o material traz é a famosa rota transoceânica. A ideia de cair o queixo. Populações teriam migrado lá da Ásia, em direção à Austrália, e dominando técnicas de navegação super rudimentares, foram pulando de ilha em ilha pela Polinésia. Imagina a audácia dessas pessoas. Eles atravessaram a imensidão do Oceano Pacífico em pequenos barcos até conseguir aportar na América do Sul, isso há uns 10 mil anos. É uma prova irrefutável daquela incrível capacidade de exploração do ser humano. Só que também temos aquela teoria clássica, que você provavelmente já conhece, que é a Rota do Estreito de Bering. Essa propõe uma jornada mega extrema pelo extremo norte da Ásia. O Estreito de Bering tem ali uns 85 quilômetros de largura. Hoje é mar, claro, mas naquelas épocas de eras glaciais brutais, estava tudo congelado, formando uma enorme ponte de gelo e terra firme. A teoria diz que foi exatamente assim, caminhando por 85 quilômetros num frio absoluto, que os humanos entraram na América do Norte há mais de 15 mil anos. E olha que interessante, em vez de criar uma disputa para ver qual teoria está certa, o material aponta que a realidade muito provavelmente foi uma grande migração combinada. Afinal, a gente está falando de um espaço de tempo gigantesco. Então é totalmente possível que as duas rotas, e até outras, tenham ocorrido simultaneamente, e faz todo sentido. É essa multiplicidade de rotas de entrada que explica perfeitamente a nossa imensa diversidade linguística na era pré-colombiana, além de justificar aquelas várias diferenças físicas e biológicas que a gente encontra entre as diferentes populações indígenas originais. Foram múltiplas portas de entrada que teceram uma tapeçaria humana fantástica. Parte 4. Os primeiros fósseis americanos. Para tirar tudo isso do campo da teoria e provar que essas jornadas épicas realmente rolaram, a arqueologia desenterrou provas concretas bem aqui no nosso solo. O material destaca duas descobertas essenciais. A primeira é a nossa famosa Luzia, encontrada em 1970 lá em Minas Gerais. Os restos mortais dela datam de impressionantes 11 mil anos. Logo depois, a gente tem a Eva de Naharón, que foi descoberta em 2001 no estado de Quintana Roo, lá no México. E a Eva nos leva ainda mais fundo no passado, com uma idade de aproximadamente 13.600 anos. E a gente precisa dar um destaque absoluto para esse número. 13.600 anos. Essa é a idade da Eva de Naharón, o que consolida ela, até o momento, como o fóssil humano mais antigo já encontrado nas Américas. É um dado científico impressionante que espanta qualquer restinho de dúvida de que esse nosso lado do mundo já fervilhava de vida humana dezenas de milhares de anos antes do que a gente chama de história moderna. E tudo isso nos deixa com um pensamento final bem instigante. A ciência está sempre em constante evolução, e tudo o que sabemos hoje é baseado apenas naquilo que já conseguimos desenterrar. Então, fica a grande provocação. E se amanhã de manhã uma nova escavação revelar um fóssil de, 80 mil anos nas Américas? A história da humanidade com certeza não é um livro fechado com um ponto final. Ela é um quebra-cabeça contínuo, onde a gente está sempre esperando que novas peças apareçam para mudar completamente tudo o que a gente achava que sabia. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima.